momento que nós estamos... agora vamos começar, né? Já está gravando a aula. Nossa aula ao vivo. Bom dia, meus queridos. É muito bom a gente ter esse encontro, mesmo virtual, da casa de vocês, mais perto, através da nossa plataforma, bem próximos no pensamento, nos olhares. Então, nosso assunto de hoje é onde os seres vivos habitam, onde eles estão aqui na Terra. E para a nossa aula, é preciso você pegar o seu livro de ciências, caderno de ciência e seu material. Tá? Então, nós vamos começar pela própria pergunta do nosso tema. Estamos no capítulo 5 da página 62 do nosso livro de ciências. Você já pode se situando nessa página 62 em diante. Onde habitam os seres vivos? Na aula anterior, nós estudamos as regiões da Terra. Nós estudamos a litosfera, a atmosfera, biosfera, e nós vimos que a litosfera é o mesmo que a crosta terrestre. E tem também a hidrosfera, atmosfera, litosfera e biosfera. Hoje nós vamos ficar naquela parte onde estão os seres vivos, que é a famosa biosfera. A biosfera é toda a camada da Terra onde os seres vivos se encontram, onde tem ser vivo, ali forma a biosfera. E ela pode se encontrar, ela pode variar, né? De 5 quilômetros a 17 quilômetros de espessura. Eu trouxe aqui uma laranja. Nessa laranja, eu vou demonstrar para vocês a espessura da biosfera. Então, a biosfera é toda a camada da Terra onde existem os seres vivos. Ok, vamos observar aqui, ó. A biosfera, vamos imaginar essa laranja sendo toda o planeta Terra. E a biosfera é apenas essa daqui da casca, se refere à casca, para vocês verem em comparação toda a outra parte do planeta, da Terra, a biosfera é muito fininha. A espessura é muito pequena. Então, é só para vocês terem uma noção do tamanho, né, da espessura que é a biosfera. Então, na biosfera, ela tem os seus limites. Lá no mais alto de toda a biosfera, é possível encontrar ser vivo na biosfera. Mas, no limite superior dela, já não é mais, passando desse limite, já não é mais possível encontrar ser vivo. Aqui, nós vamos ver nesse slide aqui, esses limites. Está carregando. Demora mesmo assim, Dana? Então, os limites da biosfera. Olha, observa, aqui na primeira imagem nós temos a biosfera, que é esse conjunto, toda a parte, tanto da atmosfera, quanto da hidrosfera e da litosfera. Tem vida na Terra, tem vida na água, tem vida no ar, que é a atmosfera, esse conjunto dessas 3 esferas da Terra, que tem vida é a biosfera. Tá vendo o desenhozinho aí? Então, agora vamos ver os limites. Os limites, vocês estão vendo o slide, ou não? Tá vendo, né? Ok. Então, vamos ver os limites. Os limites já tá liberado? O slide também, né? Também, né? Então, ok?
Estão vendo direitinho, visualizando? Aqui, ó, limite superior da biosfera, até 7.000 a 8.000 quilômetros ou metros, né? Aqui no caso é metros, de altitudes. Né? É possível encontrar vida. Depois disso daí, já não tem mais vida. Já é um ambiente hostil para a vida. Já não é permitido mais a existência de vida. E aqui nós vimos poucas aves, né, pouquíssimas aves migratórias, alguns esporos de fungos, né, pode se encontrar nesse ambiente. Então, depois nós vimos 5.000 metros, que é possível já encontrar líquens, musgos, arbustos, aí vai descendo, vai diminuindo essa metragem até chegar ao nível do mar. Ao nível do mar é um ambiente favorável para os seres vivos ali sobreviverem, né? Habitarem. Aí nós temos abaixo do nível do mar, já nas águas, né? Aí lá no limite, lá embaixo, na zona afótica, já é mais difícil encontrar ser vivo, né? A 11.000 metros na zona abissal, é mais difícil encontrar ser vivo, porque lá já é tudo muito escuro, já não tem ar, nada. Então, a biosfera é toda essa esfera da Terra que tem vida, que existe vida, que tem os seres vivos. Agora nós vamos ver os biomas. Justamente na biosfera, bio significa vida, esfera significa espaço da Terra habitado por ser vivo. Aqui os biomas. Na Terra, na crosta terrestre, há uma variedade muito grande de biomas. Que vai definir. Os próprios biomas têm uma extensão muito grande. Podemos chamar de bioma quando é caracterizado quando a temperatura, né, é comum para ambientes diferentes. Aí vai formando a biosfera, são grandes áreas, né, esses biomas são grandes áreas do planeta que apresentam clima bem definido, a flora também é definido também, a fauna são bem definidos, flora quer dizer conjunto de vegetais, e fauna são os animais daquela região, de uma determinada região. Então, além do clima, da flora, da fauna, tem também a altitude, os tipos de solo também, a questão dos alagamentos, das queimadas naturais nesse mesmo ambiente, que pode ser de longa extensão, são os biomas. Então, para constituir os biomas é isso. Agora, os biomas, neles tem os ecossistemas. Os ecossistemas já são, vamos dizer, o bioma, a parte maior, formado por vários ecossistemas. Neles se encontram os fatores, todo ecossistema, ele é formado por fatores bióticos e abióticos. O que é isso? Um fator biótico é aquele que tem vida. Bio significa vida. Então, como vida, observe aí nas imagens, nós temos animais aquáticos, que são fatores bióticos, porque tem vida. Nós temos as plantinhas aquáticas, nós temos as outras plantas terrestres na imagem, essa outra imagem aqui, bem mesmo assim da região seca, já é a caatinga, um sertão mesmo, bem seco, nós temos aí cactos, nós temos outro tipo de vegetação, então tudo isso daí são fatores bióticos. Bióticos são os fatores que têm vida. E os abióticos, também presentes no ecossistema, eles são aqueles que não têm vida.
biótica. Esse A é uma negação. Abiótico, que não tem vida. E quais são esses que não têm vida? Pode ser o vento, a intensidade do vento, a temperatura e a temperaturas variadas também, as chuvas, que é aí onde entra a quantidade de chuva, a pluviosidade, tem ambiente, tem ecossistema que chove mais, outro chove menos. Tem também o relevo, tipo de solo, o clima, todo esse daí são fatores abióticos, que são os fatores abióticos que vão permitir a existência dos fatores bióticos, que são os seres vivos. E no ecossistema há essa ligação, há essa interligação desses fatores. Os fatores bióticos, que são os seres vivos, dependem dos fatores abióticos para eles existirem, para eles se reproduzirem, para eles perpetuar a sua espécie também. Então, como fatores bióticos, nós temos os seres vivos no ambiente. Como fatores abióticos daquele ambiente, daquele ecossistema, nós temos o clima, o relevo, os tipos de solo, a quantidade de chuvas, as variações das temperaturas ao longo do ano, temos a intensidade dos ventos, tudo isso como fator abiótico. E esses fatores abióticos, eles formam os ecossistemas. Eles formam os ecossistemas. Aqui, ó, observe a imagem aí. Fatores bióticos e fatores abióticos. Abióticos, aqueles que não existe vida, mas estão, os fatores bióticos, seres vivos, estão interagindo com ele, porque são os abióticos que favorecem a vida dos abióticos. Então, há esse relacionamento dos fatores bióticos com os fatores abióticos. Observe as imagens. Agora, eu quero perguntar para vocês. Eu quero que você me cite 3 nomes de fatores bióticos presentes na primeira imagem. Lá naquela imagem que dá para visualizar o Sol. Quais são, só 3, fatores bióticos presentes nela? Pode responder. Quem vai responder primeiro? Visualiza aí, René, para ver quem que vai. Visualizar todos? Quero. Mas eu quero deixar a imagem na tela para eles ficarem observando. Ah, tá. Então não tem como, né? Vai no outro lá. Vocês querem que eu indique alguém? Eu queria que você respondesse livremente, sem ser a tia citando o nome, indicando alguém. Que a nossa aula seja bem democrática. Bora lá? Alguém citando 3 fatores bióticos. Diga. Olha, eu acho que tem a água, o solo. Tá certo? Aí você está falando os abióticos. A tia quer bio. Bio é vida. Sim, isso. Fala. Os animais, as plantas, né? Eu acho que é biótico. Isso. Quem falando? Quem está falando? A Suelen. Isso. Qual foi, Suelen? Você falou, meu amor? Os animais, as plantas. Sim, quais os animais que você está vendo aí? Os patos. O pato. Isso. Vocês estão vendo a bocona desse jacaré aberta bem, querendo comer? A boca dele aberta, para comer os pássaros nadando? Eu tô vendo. Ah, tem uma onça pintada aí também, não tem? Vocês estão vendo aí? Horizontal, que fica a tela maior e dá pra tu ver. Ah. Ó, tem os peixes, os patos. Acho que tem uma garça, parece. Uma borboleta. Eu tô vendo. Um besouro.
Também tem um sapo. Não sei se vocês estão vendo. Tem um Nossa, sapo. uma cobra. Acho que é uma cobra. Isso, ótimo. Agora vamos para os fatores abióticos desses dois ambientes aí que favorecem. A água, o O que sol, mais? O o sol, sol, a água, o sol, né? Que o sol é que traz a temperatura. Quê? O sol, a água e o ar. a água, O sol, a água e o ar. A temperatura, sim. O relevo também, né? O relevo também entra na imagem, que é as diferentes formas da superfície da Terra. Vem cá, 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 vem cá. Muito bem. Oxe, que Ótimo. tá Aí vermelho. gostou, estão aprendendo. Agora vamos rever direitinho. Os biomas, né? Primeiro, a biosfera. Todo espaço da Terra que tem vida é a biosfera. Ela é formada na atmosfera, tem vida, na litosfera tem vida, na hidrosfera tem vida, então todo o espaço dessas esferas da Terra que tem vida forma a biosfera. E aí os biomas. Os biomas são justamente esses espaços grandes, né, com clima, com relevo, com quantidade de chuva, bem parecido, forma o quê? Forma essa biosfera. Dentro da biosfera tem os ecossistemas. Porque se lá na biosfera, como ela é muito extensa, tem um ambiente onde aquele clima é diferente do outro espaço na biosfera, no bioma, que tem que o clima já é diferente, então já são dois biomas diferentes. Aliás, dois ecossistemas naquele bioma, como mostra a imagem. Aqui nessa imagem aqui, vamos dizer que seja um bioma com ecossistemas diferentes, que vai determinar o tipo de relevo, o tipo de solo, o tipo de temperatura, diferentes um dos outros, mas caracterizando clima, mas caracterizando esses ecossistemas diferentes dentro desse bioma. Ok? Então, isso daí são. E para ser considerado um ecossistema, tem que ter essa interação, essa interligação entre os fatores bióticos com os fatores abióticos. Né? Aí forma os ecossistemas. Agora, no ecossistema, como tem ser vivo e seres não vivos, é todos aqueles seres vivos, que são os fatores abióticos, ele forma as comunidades. As comunidades é todo aquele conjunto de ser vivo que favorece a existência daquele ecossistema. Tá? Já, digamos, como aí tem pássaros, tem onça, tem jacaré, nesse primeiro ambiente, aí a comunidade é tudo isso daí, de ser vivo. Agora, quando eu falo só dessas aves aquáticas que estão aí na água, observem, aí já é uma população de aves, população de onças, população de jacarés, população de capim, população de um determinado tipo de planta. Então, a população é um grupo de ser vivo da mesma espécie. No caso, essas aves aquáticas é uma população. As onças, outra população. E todas essas populações aí de seres vivos, que a população tem que ser de ser vivo, forma a comunidade. Tá? E essas comunidades, para existir, estão interagindo com os fatores abióticos, aí formam os ecossistemas. Mas todos esses seres, eles têm um ambiente para viver, né? Eles têm um ambiente. O ambiente é o lugar que apresenta as condições, esse conjunto de condições, onde esses organismos vivos, eles vão é favorável à vida deles, como o sol, a água, o solo, a temperatura.
para eles poder interagir e viverem. Tá, daí o ambiente. O ambiente é constituído por esses seres vivos e também os seres não vivos. E a ecologia. Nisso tudo a gente estuda a ecologia. O que é a ecologia? É o lugar que apresenta, né, é o lugar que apresenta um conjunto de condições que, aliás, a ecologia estou misturando ecologia com ambiente. Ecologia vamos dizer, um pedacinho da biologia que estuda os seres vivos e a interação entre eles. Aí é chamado de ecologia. A ecologia é essa área, esse ramo, esse pedacinho da biologia em que estuda as relações, a interação dos seres vivos entre si, ser vivo com ser vivo, e ser vivo com os seres não vivos, que são os fatores abióticos. Ok, meus amores? Então, deixa a tia ver aqui. Agora nós vamos para algumas atividades orais. Agora eu quero ver o rostinho de todo mundo. Vamos aqui para a tela, Renê. Agora vamos responder perguntinhas orais rápidas. Não é para ter vergonha de falar, não é para ficar tímidos, não. Nós estamos aprendendo. Né? Quando a gente está aprendendo, a gente erra e a gente acerta. Vamos lá. A primeira perguntinha. Antes de você falar, você não pode esquecer de liberar o microfone, tá bom? A tia quer ver o rostinho de você, não é para se esconder, não. A tia quer ver o rostinho. Então, o que são os biomas? O que são os biomas? Fala, o que são os biomas? São grandes áreas do planeta que apresentam um clima bem definido, com flora e fauna bem características, além de outras condições ambientais próprias, como altitude, tipo de solo, alagamentos e queimadas naturais. Isso! Aí forma o bioma. Muito bem. É o Nicolas que falou? Não, o Silvânio. Ah, sim, o Silvânio. Muito bem, Silvânio. Agora, outra perguntinha. Qual a relação entre bioma e ecossistema? Qual a relação que existe entre bioma e ecossistemas? Cadê? Minhas princesas, meus príncipes? Porque em mesmo um bioma é possível encontrar regiões com aspectos diferentes em relação a condições ambientais, como relevo, altitude e clima. Quem mais quer responder esse daí? Cadê o Lucas Ribeiro? Lucas Bispo? Cadê o povo? Jonathan, Marco Antônio. Maria Clara. Samanta, cadê você, Samanta? Tia, repete bem a pergunta. A perguntinha é, qual a relação que existe entre biomas e ecossistemas? Tia, essa relação são as semelhanças, é? Pode ser. Aham, Ah, tá. Diga, existe? Você vê alguma? Qual é a mesma relação? Onde se encontram os ecossistemas? E o que é esse bioma? É porque ambos possuem fatores bióticos, como animais e plantas, e interagindo com os fatores abióticos, como solo, clima, mar, etc. Muito bem. Então, os ecossistemas, eles estão dentro dos biomas. Em um bioma, é possível encontrar vários ecossistemas.
Então, há essa relação. E quem são esses ecossistemas? Os seres vivos e não vivos interagindo. Muito bem, Suelen. A outra perguntinha. Mas o que é a biosfera? Porque vocês sabem, vocês estudaram desde a aula passada. E a tia já explicou. Biosfera. Bioesfera. O que significa biosfera? É uma camada da Terra É a camada. onde existe vida, onde nós vivemos. Isso. São todas as esferas, regiões da Terra, as camadas da Terra, onde existe vida. A outra perguntinha. Vocês veem, como é que diz? Sentido, relação entre ecologia, ambiente e ecossistema? Tem alguma relação eles? Ecologia, ambiente e ecossistema. Porque eles estudam os seres vivos. A ecologia estuda os seres vivos, né? Então tem relação. E o ambiente? Porque a ecologia... Diga. Que sua voz travou pra mim. Hã? Sua voz travou pra mim. Destravar para ele, pro Lucas. Oi? Eu posso clicar bem aqui em cima do microfone dele? Não, ele tem que instalar o microfone dele. Ah, destrava, Lucas, o microfone e fala, Lucas É Ribeiro. porque sua voz tinha travado pra mim quando você perguntou. Ah, sim. Eu vou fazer a pergunta de novo. Se você vê alguma relação entre ecologia, ambiente e ecossistema. Porque eles formam a comunidade. Eles formam? A relação entre os seres vivos. Que mais? Bora lá. Que a ecologia é o estudo de seres vivos que habitam algum ambiente. Que formam os ecossistemas, né? Muito bem, Lucas. Ecologia é o estudo dos seres vivos, do relacionamento entre eles, com os seres não vivos também, que esses seres vivos estão no ambiente que formam os ecossistemas. Mas será que nós podemos dizer que ecologia, ambiente e ecossistema têm o mesmo significado? Será que tem o mesmo significado? Não. Não tem. Muito bem. Não. Você pode explicar por quê? Que não podemos dizer que eles têm o mesmo significado. Pode repetir, tia? Tem aqui, ó. Ecologia, ambiente e ecossistema têm o mesmo significado? Cadê meu menininho sabido? Aqui, ó, na página 65, aqui em pratos limpos. Chique, né? O nome do box. Em pratos limpos, aqui na nosso livro, na página 65. Vocês vão encontrar cada um. Então, cada um deles, tanto comunidade, ecologia, ambiente e ecossistema, está com seu significado aqui, explicando. A pergunta foi, a relação tem o mesmo sentido, aliás, tem o mesmo significado, ecologia, ambiente e ecossistema? Não, cada um tem um significado diferente, tá? Agora, a última perguntinha, vamos lembrar lá daquela imagem do slide da lagoa. Lá não tinha, vamos imaginar que lá fosse uma lagoa. A pergunta é, por que uma lagoa? Uma pastagem. Pastagem é o lugar onde está pastando os animais, comendo. Ó, então, por que uma lagoa, uma pastagem, um rio e um pântano podem ser considerados sistemas, mas não biomas? Por quê?
Por que que a lagoa, a pastagem, o rio, o pântano podem ser considerados sistemas, mas não podem ser considerados biomas? Silêncio total. A tia quer participação total agora. Por quê? Que todos esses exemplos aí de ecossistemas, como uma lagoa, uma pastagem, um rio, pântanos, eles são ecossistemas, mas não biomas. Por quê? Não sei. A Tâmara disse que sabe, ela assistiu a aula. Eu quero meus alunos, já quieta aí, Tâmara, eu quero meus alunos respondendo. Olha aqui, agora vamos imaginar cada ecossistema desse. Volta aqui. Se não responder... Porque travou. Diga para ela digitar a resposta. Digita, Mariane. Mariane, a resposta. Tá falando? Quem é que tá falando? Lucas? Ela tá digitando. Tá vendo? Lucas estava aqui no áudio aberto. Lucas, você tá com... Você pode falar, Lucas. Qualquer um pode falar. Sueli pode falar, Lucas Bispo, o Nicolas. Eles são considerados sistemas, pois possuem vida neles, mas não poderiam ser considerados biomas, pois não ocupam espaço ou características diferenciadas. Muito bem! Em ambientes diferentes, com características diferentes. Olha aqui a diferença de uma lagoa para uma pastagem. Uma quinta, onde os gados estão, ou uma pastagem ao ar livre. São ambientes com características diferentes, porém no mesmo bioma. Mas aqui não podemos dizer que a lagoa e uma pastagem é um bioma. Eles são ecossistema, porque a lagoa é restrita. Não é do tamanho de um bioma, que contém vários ecossistemas. Já o rio já é totalmente, as características do rio é totalmente diferente de uma pastagem, de uma lagoa, de um pântano. Por isso que todos esses exemplos que eu dei de ambiente, como lagoa, pastagem, rio e pântanos, eles são ecossistemas. Agora, se a gente colocar todos eles numa área e a gente observar, ter uma visão ampla de tudo aquilo, eles podem estar no mesmo bioma. Mas a temperatura e a característica de uma lagoa é diferente lá do rio. É diferente já de uma pastagem. Por isso que são ecossistemas, ok? Agora, vamos anotar aqui. Tá, deixa a tia ver se a tia passou. Sim, agora eu quero que vocês anotem. Eu vou dizer as perguntas e vocês vão registrar. Tá terminando nossa aula. Tia, Oi. é que eu vou pegar meu caderno, que eu só tava com o livro. Tem como eu digitar no chat? Vamos lá. E fica gravado, né? Onde é, Tânia? Liga então no chat. Para me digitar. Aí, pode ver. Todos vão ver. Agora, Tânia. Cadê? O que? Responda. 2 pontinhos. Tá. Primeiro, o que são biomas? Pergunta. Qual a relação entre biomas e ecossistema? Foi um, agora a outra. A outra, posso? Uhum. Tia, tu pode repetir as perguntas, que eu fui bem de buscar meu caderno.
Aqui está digitado. Vocês podem olhar aí. Eu botei qual a relação entre bioma e ecossistema. Qual a relação entre bioma e ecossistema? A próxima pergunta. Uau. O que é biosfera? Mais uma pergunta. Estou anotando aí, para depois vocês podem pegar, tá? Ou pode pegar agora. É biosfera. Ótimo. Vou botar outra, né? Digita aí, Tâmara, que é mais rápida. Por que uma lagoa, uma pastagem, um rio? Junto. Separado. Por que uma lagoa, vírgula, uma pastagem e um rio podem ser considerados ecossistemas, mas não biomas? Uma pastagem e um rio. Uhum. E um rio podem ser considerados ecossistemas. Tia, a gente vai copiando, tipo, as perguntas e depois a Você gente vai- responde ou é para pular linha? É assim, você copia as perguntas todas, aí depois você vai responder. Aí, numa próxima aula, nós vamos corrigir isso daí, tá bom? Vocês podem, vai como Samanta, não é para tarefa de responder casa. aqui no coisa, é para responder. Vai responder no pra caderno, responder- anotando e no perguntando no caderno. caderno, tá bom? A tia não vai passar a tarefa do livro, não, só esse daí. Eu quero que Tá vocês bem. estudem o assunto. A última foi? Pergunta se a última foi. Outras perguntas que vocês viram aí? É copiar e responder no caderno, é? Isso, só isso. Então, a nossa aula termina agora, tá? A tia deseja, assim, uma semana cheia, assim, de... Tia, eu tirei o print. Ah? Tu Eu tirei printou? o print tirei o print das perguntas. Tá bom. Mas aí a tia vai, depois eu vou salvar a aula e vou mandar para vocês, encaminhar para vocês, tá bom? Tá sendo gravada. Então, assim, vocês podem mandar o print no grupo, para todo mundo ver as perguntinhas. E aí depois a tia pode até citar lá também, lá no grupo, se não estiver entendendo, a tia pode fazer as perguntas direitinho também. Tá? Mandar um áudio perguntando. Então, eu escrevi. Então, meu abraço, foi muito bom, né? Mesmo de longe, a gente esteve mais de perto, a tecnologia favoreceu isso para nós, através da plataforma. E a tia está aqui na escola. A escola fica triste, escola sem vocês, um ambiente triste. A tia gosta do barulho, a tia gosta das vozes, a tia gosta da interação entre nós. Mas valeu. É a oportunidade que nós temos. Vamos aproveitar, vamos aprender e vamos lucrar nesse nosso ano letivo. Nós não vamos desperdiçar as oportunidades. Então, tudo de bom para vocês e meu abraço. Fique com Deus e fique em paz. Tchau. Tia. Tchau. Oi. Perguntou? Eu vou perguntar se é para responder e mandar foto para a senhora. Responder e mandar foto para ti. Não escrever daqui. Ah, tá. Tá bom. Pronto? Tchau, meus amores. Tchau. 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 Fiquem com Deus. Beijo.